Esperando o sinal. Já tá tudo certo. Bom, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 11. Belarmino, o doutrinador. Esse capítulo é muito próximo de quem faz palestra, de quem ensina ou pretende ensinar, de quem é professor. Então ele traz lições interessantes para aqueles que gostam de estudar, aqueles que gostam de servir pelo conhecimento, que é importante. As pessoas precisam de conhecimento, de discernimento. Não precisam de vento norte nas costas. Então esse é o nosso tema. O Belarmino, a história dele é sucinta. Nós vamos nos inteirar rapidamente. Ele está naquele grande grupo, nós vamos ter alguns capítulos ainda, que é a grande reunião onde os mensageiros se preparam para missões de retorno à Terra. E ali estão misturados os novos candidatos a serem mensageiros e os velhos que fracassaram e vão ter uma nova oportunidade. Eu quero deixar bem claro que na fase de evolução espiritual que nós estamos, a grande maioria de nós somos fracassados. Isso aparece claramente no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, no capítulo sobre os hábitos, que ele fala das reencarnações sucessivas. E quando ele nos compara com rios que percorrem os mesmos caminhos, falando das reencarnações sucessivas, a repetição dos erros, a repetição de alguns acertos. Mas a dificuldade nossa é sair do leito, criar um caminho novo. Então ele fala muito sobre isso, usando a imagem do rio. Então, nessa reunião eu tirei algumas frases para a gente meditar, se vocês tiverem mais algumas. A primeira é a seguinte: o primeiro parágrafo todinho do capítulo, o André Luiz fala sobre esperança. Todos ali estão no momento de reflorescer das esperanças. Tanto aqueles que estão aprendendo para servir, como aqueles que erraram no trabalho, estão aprendendo para não errar de novo. Então há um renovar das esperanças. Quem lê assim de uma forma desatenciosa pode pensar que essa reunião, que tem muitos fracassados, é uma reunião triste, de lamúrias e de lamentos. Mas ao mesmo tempo que se troca as experiências, se fortalece a alma. Então, à medida que você fala daquilo que você não fez certo, que os outros escutam, há um processo grande de fortalecimento. Você falar de si e falar de que você precisa melhorar nisso e naquilo, né, te reforça, te dá energias para melhorar nisso e naquilo. Então esse é o teor daquele encontro. É óbvio que no nível espiritual em que está o nosso lar, ninguém provocaria uma reunião dessa para baixar as esperanças das pessoas. É para elevar. Então é feito, é conduzido de uma forma tal que isso se eleva. Então é um reflorescer das esperanças. E nesses diálogos dos grupos, vocês têm que imaginar que nessa reunião, que deveria ter umas 500, 600 pessoas, vocês têm que imaginar vários grupinhos, né? É assim que o André Luiz relata, vários grupinhos em torno de 5, 6, 10 pessoas, confabulando sobre as experiências que viveram, uma troca. Né? Como se faz em workshops, em trabalhos de crescimento, desenvolvimento pessoal, né? Crescimento pessoal.
Então eles encontraram o Belarmino e o Belarmino estava com um semblante grave, gestos lentos, triste, amargo. Qual é o doxo? Ou seja, ele estava num momento de grande melancolia, né? E estava reunindo energias para sair daquilo. E na hora que ele começa a trocar impressões com aqueles que estão do lado dele, esses que estão do lado vão levantando a força dele, vendo os pontos positivos, que muitas vezes a gente não vê, quem vê é o outro. Então daí o diálogo, né? O Cristo falou sobre isso quando ele disse: confessai-vos uns aos outros. Cristo ou Paulo de Tarso? Paulo, que orientou: confessai-vos uns aos outros, que é o diálogo. Não foi o Cristo, foi o Paulo, que é a mesma coisa que Paulo já era Cristo. Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Paulo disse isso. Então está aqui o Belarmino, triste, lento, amargo. E aí perguntaram para ele: o que aconteceu? E ele começou a falar sobre o projeto de vida dele. E ele disse que descobriu, nessa experiência de fracasso, que dentro do trabalho de servir existem 3 papéis, segundo ele. É a visão dele. Aqueles que administram, aqueles que obedecem e aqueles que ensinam. Ele fez essa divisão. No primeiro momento, se você olha, pode não parecer uma divisão interessante, mas é uma divisão curiosa, né? Se você for ver aqui, a equipe espiritual que trabalha aqui nessa casa, que está nos ouvindo agora, né? Não tem os que administram, que coordenam, que gerenciam? Não tem? Então diga, tem? Tem. Não tem os que obedecem? Sim. Traz o remédio lá para cá, produz tal remédio, deposita naquela senhora. Dentre os que obedecem, não tem os especialistas? Tem. E se ele faltar, ele vai fazer falta? Não vai, porque é só ele que sabe a alquimia daquele remédio. É como se você for ao hospital. Tem que fazer quando você fecha a ferida, uma sutura. Quem faz a sutura? São os enfermeiros que fazem 40 suturas por dia. Se você for na mão de um médico que faz uma sutura por mês, talvez você não tenha uma sutura boa, porque o enfermeiro é o especialista, não é? Se você for operar uma máquina de hemodiálise, que é uma máquina complexa, então tem um técnico especializado naquilo. O médico serve tudo, né? Mas quem mexe naquela máquina é o técnico. Então aqueles que obedecem, eles são importantes. Todos obedecem, todos estão no nível de hierarquia que obedecem. Os que administram também obedecem. E tem os que ensinam, que se acham os tais. Aqui aparece muito ego. Aqui tem muita bajulação, muita adulação. E muitas vezes os que se ensinam são os primeiros que se perdem por causa disso. Porque eles aparecem, eles estão sobre o foco dos refletores. E isso muitas vezes incomoda. E muitas vezes faz com que a pessoa perca o caminho, porque ela se julga uma coisa que ela não é. E esse era o papel do Belarmino. Ele era aquele que ensinava. Ele foi preparado para isso. Nós vamos ver aqui que ele foi preparado. Foi preparado durante anos, durante talvez 2 décadas, 3 décadas, para ensinar. E aí nessa conclusão, nessa discussão aqui, ele chegou à conclusão que os que ensinam têm que ser os últimos. Quem foi o Cristo?
mestre. Cristo foi um professor. Foi um educador. Até hoje ele é tido como o educador por excelência, o maior pedagogo, com as técnicas todas que ele fez, de ensinar, de usar as experiências para ensinar. Por exemplo, aquela da adúltera, que estava para ser apedrejada, ele transformou aquele evento num evento de educação maravilhoso, sobre o perdão, sobre o não julgamento, sobre olhar para si antes de jogar a pedra no outro. Né? Então, Cristo foi educador por excelência. E ele era o último. O gesto de lavar os pés dos apóstolos, logo antes dele ser crucificado. O gesto de fazer o silêncio diante do julgamento de Pilatos, dos romanos. O gesto de não lamentar o abandono quando ele estava no caminho do Calvário. Então ele foi o último. E em cada ensinamento do Cristo, os milênios transformam os ensinamentos do Cristo. Quem estuda o yoga, por exemplo, e vai olhar as experiências do Cristo, vai ter outros olhos. O ato de você lavar os pés significa o ato de lavar as raízes da alma, onde estão as nossas impurezas. O ato do Cristo colocar a mão no pé do apóstolo, o pé do apóstolo, pisar na poeira, pisar na sujeira. O ato de Maria de Magdala lavar os pés do Cristo com os cabelos, enxugar com os cabelos. Então tem muito significado nisso tudo, muita educação nisso tudo. Os que ensinam tem que ser os últimos. Aqui tem vários professores, candidatos a professor. Meditem se nós estamos nos comportando como os últimos. O que é ser o último? O que é servir? Essa é a meditação que o Belarmino fez. E ele diz aqui que a tragédia dele foi conhecer sem praticar. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Então essa foi a grande tragédia dele. Talvez o simbolismo aqueles que ensinam tem que ser os últimos, é essa de você primeiro vivenciar tudo que você está falando, ensinando, para depois você ensinar. No yoga tem muito disso. Quando você faz uma postura, faz uma respiração diferente naquela postura, você vivencia os fluxos da energia naquela postura. Então aí você vai ter mais força para ensinar, mais coerência para ensinar. E aquilo que você ensina é aquilo que você transborda, não é aquilo que sai da tua mente. Então, o teu poder está no que você transborda de você, do teu coração, daquilo que você vivenciou, não daquilo que você imaginou ou mentalizou. Então, você ensina com o coração, não com a mente. Plano reencarnatório, vocês não querem fazer pergunta? Plano reencarnatório do Belarmino. Muito interessante a gente analisar o plano reencarnatório. Olha o que o plano espiritual fez para ele. Colocou uma pessoa do lado dele para viver a vida toda com ele, a Elisa, como esposa amiga. Que é magnífico.
você ter uma pessoa a vida toda que compartilha, que te dá apoio, te orienta, que olha com outros olhos o olhar de mulher ou o olhar de homem, para que você veja com outros olhos. Então ele teve isso. O projeto dele era ensinar pelas palavras e pelo exemplo. Ele tinha que ser o exemplo, porque ele está numa área que é a área da espiritualidade. Ele vai ser um orientador de médiuns, ele vai ser orientador de uma casa espiritual, ele vai ensinar espiritualidade. Então você tem que vivenciar a espiritualidade. Você vai ensinar sobre paz, você tem que ter um pouco de paz. Não todo dia, que a gente não consegue, mas você tem que ter um pouco de paz. Você tem que saber construir tua paz, fazer tua paz crescer. Aí você pode falar de paz. De outra colônia, não do nosso lar. O projeto dele envolvia mais de uma cidade. Olha que coisa interessante. Isso aqui em 1910. 100 anos atrás. 8 médiuns de colônias vizinhas foram preparados para trabalhar com ele. A gente sabe que geralmente em cima de uma grande cidade tem uma grande colônia espiritual. Nós vamos ver mais adiante agora nos capítulos, portanto, como é a estrutura do mundo espiritual. As cidades, as colônias, os postos de socorro, tudo interligado. A gente vai estudar isso, com a distância que fica um do outro, como é que se locomove um do outro. A gente vai ver isso logo em seguida. Um ministro do nosso lar, Gideão, patrocinou o Belarmino. Poderoso, né? O ministro do nosso lar, que é o padrinho. O Gideão é o padrinho dele. Padrinho, projeto de vida dele. Já pensou que interessante você vir aqui para a Terra tal, ficar sabendo que tem um ministro que está te patrocinando? Responsa aí. Seria bom de saber disso, né? Rosane, você que enxerga tudo. Tem um ministro. Então, ele falar, vai ser ligado a isso, incrível. Como? No final. Agora. Então, se tem um ministro que está conectado a você, ele está sabendo, e geralmente esses ministros dessas cidades, eles são espíritos poderosos. Como é que você identifica um espírito poderoso? Já que vocês não estão fazendo pergunta, eu vou fazer para vocês. Pela luz que ele emana? Não, acima da luz. Como é que você sabe que um espírito tem poder? Pela quantidade de pessoas que ele tem conexão. Também, mais que isso. Meu Deus. Elô. Fala aí. Salva. Como é que você sabia do poder de Yogananda? Onisciência, onipotência, onipresença. Pelas ondas. Mentalizou, conectou. Então, essas almas, quando começam a chegar nesse estágio, são oniscientes. Sueli, você fecha os olhos e pensa no teu mentor, pronto, está feita a conexão. Você suspira porque não quer uma resposta e não pensa nele, mas ele pensou e viu o teu pensamento. Ele te manda a resposta. Mandou aqui hoje. Então, isso é o poder da alma, onisciência e onipresença. Então, você pensa no Yogananda, ele falava isso. Pense em mim que eu me conectarei contigo. Ele não falava isso. Babadi não falava isso. Acho que a conexão é ruim. Todos que são meus discípulos, eu estou com ele. Acho que não. Cristo, a mesma coisa. Bom. Ok aí na transmissão? Dizem que tá meio fora de foco, mas deve ser a conexão ruim, daí não tem o que fazer. Se estiver fora de foco,
Pode ser a internet sobrecarregada. Nós não temos culpa em nada. Nosso negócio está tudo certinho. Tá com cabo. Pode reclamar, a gente vai achar uma solução, mas pode ser que não passe por aqui. Então tá lá, o ministro Gideão é o capitão do projeto. O projeto dele, ele era um orientador, aquele que traça os caminhos, o responsável pelos caminhos, aquele que dirige o barco. Vamos por aqui, vamos por esse caminho. De médiuns e grupos. É óbvio que em 1910 a carência dessas almas orientadoras reencarnadas era muito grande. Então ele era, por isso que ele veio com essa estrutura toda por trás dele. Olha, você vai reencarnar numa família espírita, ou seja, você não vai ter problemas com a tua religião, que naquela época, em 1910, se reencarnar numa família espírita era uma bênção imensa. Hoje não. Tem espírita em todo quarteirão. Tem espírita na internet, tem espírita em todo lugar. Né? Hoje é fácil. Melhor ainda, ninguém te proíbe. Em 1910 te proibia. Se abrir uma casa espírita, a igreja do lado teria fechado. Quando o Chico começou a psicografar e o bispo, arcebispo de Belo Horizonte, começou a ver que estava crescendo em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha de 1000 habitantes, do lado de Belo Horizonte, que tinha alguém escrevendo livro espírita e descobriu que o Chico era empregado no Ministério da Agricultura, o arcebispo de Belo Horizonte, que Deus o tem, escreveu uma carta para o responsável pelo escritório do Ministério da Fazenda ali, que era o Dr. Romo, um homem com doutorado na Europa, especialista em gado, vinho. Demite o senhor Francisco Xavier. Era uma ordem, um ofício. Só que o Francisco Xavier, que psicografava, não estava escrito como Francisco Xavier no Ministério da Agricultura, porque o pai do Chico registrou o nome dele como Francisco de Paula. Aí o Dr. Rômulo mandou o ofício de volta. Não tenho ninguém com esse nome aqui. Verdade. Esse era o poder da igreja. Isso em 1940. 40 não, 30, 33. Tinha 18 anos. Então foi a saída. Francisco Cândido Xavier não tem aqui. Aqui tem Francisco de Paula Xavier. Não é a pessoa? É. Bom, então ele nasceu em família espírita. Esse aqui foi o planejado. Aqui está o realizado. Você como fazer uma casa? Você faz um projeto, gasta uma grana, aí na hora de executar, o mestre de obra diz aqui, ó, isso aqui não pode, isso aqui não pode, aqui tem que ser tudo. Aí muda tudo. Aí quando sai a construção é diferente do que está planejado. Aqui também aconteceu isso, só que o realizado. Ele foi colocado como presidente de um grande grupo espírita. Presidente de um grande grupo espírita. Caráter do Belarmino. Bom, ele era um comandante. Ele tem um caráter de comandante. Ele vinha para ser comandante. Então ele tem que ser um líder. Ele tem que ter um caráter de líder, um condutor. Não é? Mas ele, uma coisa é ser, ele exacerbou nesse processo de condução e se foi para um patamar de exigente. Na época, o espiritismo que veio da França era um espiritismo de ciência. Ele foi ficar um espiritismo de evangelho aqui no Brasil, porque lá na França era ciência. Tanto é que até 30, 40 anos atrás se discutia no movimento espírita se o espiritismo era religião ou filosofia. Isso foi uma grande discussão. Houve divisões
facções do movimento espírita, a facção religiosa e a facção filosófica. Então ele foi pelo lado da ciência, e como ele era estudioso, tinha articulação e argumentação, vaidoso e intelectual. Então ele começou a dar essa tônica na condução do trabalho dele, né, lá na presidência da casa. Olha o descaminho, onde começou. Parece uma coisa simples, né? Mas aí é onde cresceu tudo. Então ele atraiu nesse processo as mentes inferiores, que são as mentes fixadas nos fenômenos, os vazios de fé. Tem muito isso no movimento, não digo que tem muito isso no movimento espírita, mas é comum você ver o interesse que os fenômenos mediúnicos criam nas pessoas, né? O interesse pelas descrições sobre os aspectos de fenomenologia do plano espiritual, sobre os receituários, sobre as curas. Então toda essa parte de fenômeno, de ciência, ela é importante, é óbvio, mas muitas vezes ela desencaminha a pessoa perde interesse pela parte filosófica, pela parte evangélica, pela parte de bondade, de caridade. Por isso que nas casas espíritas, mais importante são os departamentos assistenciais, são os departamentos que fazem conexão com o povo, reunião doutrinária, reunião de paz. E esses departamentos em que você leva, né, o consolo do Espiritismo para as pessoas, é o grande papel, né? Isso que o Chico fazia, atender os pais, então, os movimentos lá as caravanas que iam visitar o Chico, ficava horas e horas e horas, às vezes atravessava as madrugadas para atender os pais que vinham em busca de consolo, né? Enfim, então essa é a tônica hoje do movimento, mas teve uma época que era um fenômeno, e o Bernardino se fixou nele. Quando ele se fixou, é óbvio que esses fenômenos, a tradução que os médiuns trazem dos fenômenos é parcial, é o ponto de vista do médium. Dois médiuns veem diferentes e veem de forma diferente. Então ele começou a questionar tudo isso. Eu vi a irradiação dourada, eu vi lilás. Aí ele começava a questionar essas coisas, estou dando um exemplo, né? E aí misturou esse processo todo, e óbvio que isso aí não tem uma resposta única, né? Tem uma passagem que diz que a verdade é como uma casa no alto de um morro, que tem uma parede de cada cor. E aquele que passa pelo caminho do lado direito, olha para a casa e fala que era uma casa verde. Aquele que passa pelo caminho do lado esquerdo, olha para a casa e fala uma casa amarela. Aí os dois se encontram no boteco para tomar um café, começam a brigar. Porque aquela casa é verde, porque aquela casa é amarela. E na verdade a casa é verde e amarela, né? Então ela tem assim, se a verdade não é para ser discutida dessa forma. Então ele duvidou dos médios, duvidou dos espíritos, duvidou do evangelho. Aí tem uma frase interessante, que ele achava que o evangelho era uma coisa arcaica, né? Qual foi a frase que ele usou? Era uma velharia, né? A velharia. O evangelho era uma velharia. E começou a receber alertas, porque esse é um caminho de desvio, né? Então, quando você está saindo do caminho, do trilho, a espiritualidade acha formas de te alertar. E aqui foi através dos mentores e através da Elisa. A própria Elisa aqui, que reencarnou com ele, para ajudá-lo, falou: olha, Bernardino, não é por aí, né? Então ela tinha outros olhos para ver o processo que estava acontecendo. E viu que o marido estava saindo do caminho. Quando ele entrou por esse lado da argumentação, da discussão, das grandes palestras, dos grandes encontros filosóficos e tudo mais, ele entrou no processo de negativismo e virou político.
porque argumentação, porque o povo vinha e tal, aí se candidatou a vereador, se candidatou a isso aqui, e seguiu a carreira política. Se perdeu por aí, desviou o foco dele, desviou a energia dele, né? E foi por aí. Morreu escravo, diz aí, e morreu escravo das finanças. Foi enterrado, e aqui eu desenhei o túmulo dele de uma forma assim mais teatral, usando as palavras que ele colocou aí. Cheio de dinheiro e cheio de doenças. Um castelo de pedra e um coração trincado, partido. Esse é o final, a última página do livro dele, do livro da vida dele. Aqui jaz, e aquela frase que tem todo o túmulo: descansa em paz. Só que não. Eu coloquei isso para a gente refletir, porque o Chico tem uma história também interessante, né? Uma coisa que eu recomendo a vocês é começar a ler livros que falam sobre o Chico Xavier. Tem lições assim. A vida ensina, né? Muito melhor que você ler um livro de filosofia, né? E tem aqueles mais antigos, lindos casos do Chico Xavier, aqueles mais antigos que são das pessoas que estavam mais apegadas a eles, que são os casos singelos, verdadeiros. Aqueles são lindos, cada caso daquele ali dá para você fazer um encontro desse aqui e falar 1 hora sobre isso. Então ele tem uma história que diz assim, que você está escrevendo um livro da sua vida, e cada dia, quando amanhece, é uma página nova do livro da tua vida. Você não pode mudar as páginas que você já escreveu do livro da tua vida. Mas hoje você pode começar um final diferente, a escrever para um final feliz. Aqui é a última página do livro. Então esses ensinamentos, eles são assim, todo ensinamento é assim, né? Ele é fugitivo, ele é etéreo, ele é volátil. Você escuta, acha lindo, 1 hora depois você não esqueceu. Que é a mente. É diferente se você for visitar um amigo no dia da morte dele. Ele está ali agonizando, você chega e fala: ô, Tônia, que bom você veio aqui. E ele te fala isso que você acabou de ouvir. Eu queria escrever um final diferente para a minha vida, Tônia. Aí você não vai esquecer mais. E você está vivenciando. Ele está te ensinando com o coração dele. Não da boca para fora, como eu estou falando aqui. Tá? Então essa é a história do Bellarmino. Por isso o sábio é aquele que aprende com o outro. Não aquele que fica trancado em casa, estudando no computador. Que nem a gente faz. Pra sábio é aquele que sai e vai para a rua. Por isso que o professor aprende na sala de aula, dando aula. Por isso que vocês são meus mestres. Bom? Perguntas? Pessoal de casa? Por isso que o lar é a tua maior escola. Por isso que o lar é chamado
pela espiritualidade, escola de iluminação da alma. Não é a Universidade Federal, não é o teu trabalho, é o lar. E lá estão os professores, lá está a vida te ensinando. Lá está tua filha, tua mãe, estão te ensinando. Ah, mãe, fala logo que eu tenho que ir para casa, que eu tenho que resolver os problemas. Perdem-se. A minha sogra, que era uma pessoa iluminada, eu estava na casa dela, ela estava fazendo uma macarronada, a macarronada dela era divina. Aí perguntei, ô dona Florisa, para que tanto macarrão? Pá, dela desse tamanho. Eu vou lá na cadeia, em Itajubá, vou levar um almoço para os presos. Ó, vou com a senhora. Aí ele falou, eu vou com a panela, aquele macarrão chegava tudo. A cadeia lá em Itajubá na época, pequena, não tinha ninguém preso, todo mundo era do bem. Ninguém mal. Aí estava o sargento lá, um cara muito agradável, assim, gordo, tudo. Sargento que não corria atrás de ninguém. Tadinho. Aí ele falou, ô senhora, como esse macarrão está cheiroso, eu posso pegar um pouquinho? A dona Lúcia, o cara fez, tá bom, mas eu fiz para eles. Mas então, quem é que vai me ensinar isso? Onde que eu vou aprender isso? Eu chegava em casa, ela estava sentada, depois de arrumar a cozinha, servir todo mundo, sentada na porta da cozinha, tinha um degrauzinho assim, tinha os pés para fora, ficava com o terço na mão, rezando. Ela morreu na minha mão. A ligação era forte. E a última palavra que ela falou foi o meu nome. Então, a vida que nos ensina, o teu marido te ensina. Tem a história do mestre que tinha 5, 6 discípulos, só um sabia cozinhar, que nem a Jéssica. Especialista em tortas e bolos. Mas ele era chato. E brigava com todo mundo. Falava palavrão. Tudo que o mestre ensinava, ele trocava. Falava mal do mestre, falava mal dos colegas. Aí a turma de discípulos chegou e falou, pô, reuniu-se com o mestre. Não dá mais para aguentar assim, está acabando com a gente. Ele fala mal do senhor. Não vai fazer nada. Né? E escreveram lá uma ficha do cozinheiro. Aí o mestre falou assim, não, mas alguém de vocês sabe cozinhar? Aí o pessoal, não. Aí ele descobriu, bom, o mestre deu a pista, vão aprender a cozinhar. Aí começaram a tratar o cara muito bem, querido, vem cá, não, tudo bem. E aprenderam as receitas tudo lá e começaram a fazer as receitas. Aí foram falar com o mestre novo. Agora Aí o mestre, alguém sabe cozinhar? Eu sei, eu também sei. Eu sei fazer pudim de laranja. Era que fez. Aí o mestre falou, eu não posso mandar ele embora. Mestre, ele fala mal de ti, fala mal de nós, ele degride a turma toda, já está aí com o WhatsApp falando mal dele, já está espalhando na internet. Aí o mestre virou para ele, eu não posso mandar ele embora. Ele é meu professor, é do mal. Da paciência, da tolerância. Não posso mandar ele embora. Cristo não mandou Judas embora. Cristo não mandou Pedro embora, mesmo sabendo que ele ia negar Cristo 3 vezes. Vou parar de falar. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Não quero perguntar não, mas tem uma frase aqui que Belarmino diz: instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. A história da pedagogia do pouco a pouco. Nenhum plano se desmonta de uma vez. Água mole, pedra dura, tanto bate. Isso a gente discutiu muito essa semana aqui. O perigo do pouco a pouco, né? Principalmente nos vícios. Tudo é pouco a pouco. Tudo na vida é pouco a pouco. A gente não tem percepção para tudo, no corpo, pouco a pouco. Tô com o ombro machucado. Não é nada, vou tomar um anti-inflamatório. Aí vai. Tá doendo mais. Vai no médico, tem um problema aí. Não vai ser nada. Quando você vê, chegou lá, não dá mais. Tem que operar. Bom. Então tudo assim, tudo é pouco a pouco. Todo dia você come feijão com pimenta. Aí o estômago, hein? Pimenta é bom. Pimenta é bom, adoro pimenta. Aí o estômago começa a reclamar. Um dia o estômago diz assim, cara, deu um pingo a mais aí na pimenta. Aí vai chegar uma hora que vai me dar uma gastrite. Então eu paro a pimenta. Então tem que perceber, mas se for pouco a pouco, vai chegar uma hora que o meu estômago vai estragar porque eu adoro pimenta. E não posso. A minha mãe tem 88 anos e não estragou ainda não. Fortíssima. Fortíssimo tem muito. Não tem como. Mas não é exemplo. Para ela, tudo certo. Mais alguma questão? Eu queria comentar, tem a ver com isso sobre pouco a pouco. Por favor, fala alto para pegar. No parágrafo seguinte, ele fala do que se passava na cabeça dele que justificava essa forma de agir. E isso é interessante para a gente estudar como a mente funciona, né? Então ele fala assim, não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiums simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Enfim, daí ele fala assim, todas as questões que passavam na cabeça dele justificavam esse modo de agir, né? E ele fala, por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Então ele falava assim, por que eu estou errado se eu estou tentando ajudar a doutrina espírita, né? Com as comprovações e coisas assim. Eu achei muito curioso isso, porque o ego faz isso o tempo todo com a gente, né? Justificando formas de a gente continuar no mesmo buraco e se afundar mais. A sabotagem do ego. Né? Perigoso. Isso aí a psicologia chama de sabotagem. O ego é um grande sabotador. Só mais um golinho, aí você vai comer uma barra de chocolate. Não, você vai comer um pedacinho por dia. Você come um pedacinho, mais um pedacinho. Aí ele fala, poxa, já comeu um pedacinho com mais um pedacinho. O que custa comer 2 pedacinhos? Não, você já acostumou com um pedacinho, mais um pedacinho. É quando você vê que está na barra. O que a Jéssica falou é verdadeiro, porque esses processos mentais, psicológicos, espirituais são complexos. Então não é difícil você entrar pelo caminho errado. Né? Você entrar pelo caminho errado. E, enfim, é da fraqueza do ser humano, né? Você se fixar nos fenômenos que são empolgantes e você sente que você está a serviço da doutrina, por que não? Então falta discernimento, né? Falta você encontrar realmente aonde está a luz do processo. Qual é o papel da doutrina? O fenômeno em si subsidia a libertação do espírito, subsidia a evangelização do espírito. O que o fenômeno quer é que você seja uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa. O que o fenômeno está te mostrando é que se você não fizer isso, lá você vai sofrer. Né? Então o fenômeno está a serviço da moral, não para existir por si mesmo. O fenômeno em si, ele não quer dizer nada. Ele quer subsidiar a tua opção pelo Cristo. O fenômeno em si é para te mostrar a vida verdadeira que o Cristo fala.
Então você transforma o fenômeno em objetivo. Ele não é objetivo. Ele é um incremento, um ingrediente para você entender todo o processo. Por isso, eu estava lendo aquele livro do Divaldo, sobre o Divaldo, Semente de alguma coisa. Semeador de Estrelas. Isso. E aí no início discute justamente os pilares que compõem o espiritismo que você estava falando, né? E aí lá a moça justifica assim: espiritismo não é só filosofia, não é só ciência, é religião também, que é justamente isso que você estava falando. Ele recaiu sobre filosofia e ciência, mas esqueceu do pilar da religião, que é o fim, né? É o destino. A ciência e a filosofia a serviço da religiosidade. Afinal, não em si religião, mas como religiosidade, como união com o Senhor, que é a religiosidade. É uma coisa o yoga. Papel, o que quer dizer a palavra yoga? União. Com quem? Com o Senhor, com a divindade. Né? E o pessoal transforma o yoga em fitness, em acrobacia, em competição, de quem põe o pé na orelha e o outro quem põe o pé na raiz do cabelo. O yoga tem a beleza plástica das posturas e tudo mais, mas aquilo não é o objetivo. As posturas, os respiratórios, todos os exercícios é para você meditar. Meditar é estar com Deus. Mesma coisa. Então você coloca... Os 3 pilares novamente, porque muita gente faz discursos também da filosofia, da conduta moral, mas não menciona a divindade em nenhum momento. E ainda assim fica estéril, igual. Fica estéril. A filosofia por si só é estéril. E é chata. Para que isso? Mas tem gente católica que ama. Quando eu estava começando da doutrina espírita, eu tinha um amigo que já estava há bastante tempo. Eu falei para ele, vamos fazer um debate, vamos juntar o pessoal que tinha umas linhas diferentes para a gente discutir isso aí. E ele, o Edelson, e aí ele falou para mim, Fernando, não vai levar nada. Cada um vai falar uma coisa, não vai chegar a conclusão. É verdade, eu nunca me esqueço disso. Às vezes você sempre entra no movimento atraído por um pilar. Os mentais são atraídos pela filosofia. Então, mas tem que procurar a essência e ser fiel. Os doshas estão em tudo, né? Até nisso. Os doshas estão em tudo, até nisso. É o vata. Filosófico, planejador. Né? Ok? Tá sério? Aí de casa, alguma pergunta? Não? A transmissão foi boa? Não pergunta isso, eles vão dizer que não foi. Eu já sei a resposta. Esse hoje não é, porque a internet não estava com uma qualidade muito boa, então eles não estavam conseguindo ver tá fora de foco. Acho que é a nossa, porque aqui já tá meio ruimzinho, eu olho para eles. Pode ser a nossa internet que não está boa. Ok, encerramos então, vamos fazer a nossa frase. Vamos mandar a oração para casa. Viramos o rosto para o céu e invocamos as forças divinas sobre a nossa alma. Vamos sentir um raio caindo na cabeça. Mentalizamos o Cristo amado. Senhor, que estamos em Teu nome. E quando falamos em Teu nome, Jesus,
nosso coração, explode em luz. Porque o teu poder nos sustenta. O teu poder ilumina os nossos passos, cala os nossos lábios e acende os nossos olhos. O teu poder inunda o nosso coração que transborda. E nada pedimos. A tua presença é a nossa plenitude, o nosso farol. Quando o barco navega em direção ao porto, sentir tudo isso é a nossa prece. Estar unido a Ti. No final desse encontro, que está iluminando os novos mensageiros que estão aqui, nesta casa, participando conosco, recebendo a semeadura de André Luiz, de Emmanuel, tantas almas do nosso querido Chico. As sementes estão lançadas no nosso coração. Nós as regaremos. Para que deem frutos. Em teu nome, Mestre amado, em nome de nossos queridos amigos do plano astral, que amorosamente cuidam de nós nas nossas caminhadas aqui nesta casa. Encerramos de alma feliz. Que assim seja. Um abraço para todos em casa.